graça, na paz de Jesus. Hoje é uma noite especial, hoje é uma noite que também comemoramos o Natal, e eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus. O Salmo de número 134, versículos 1 e 2 diz: Bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite, levantem as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento de adoração, nós vamos adorar o Senhor. E logicamente, a gente vai aproveitar aqui o irmão Paulinho, que vai estar cantando um cântico de adoração ao Deus Todo-Poderoso agora. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Lá onde a neve cai, sinos festeja a noite de Natal, os pinheiros brancos de neve são como torre de uma catedral. Lá onde a neve cai sempre, ou sob a lua tropical, o Natal é sempre oração, oração de paz universal. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Depois desse momento do chamado à adoração, a gente entra num momento muito importante dentro da nossa liturgia cristã, que é o momento de confissão. Palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, versículos de 4 a 7. É um texto que vamos usar agora para o momento de confissão, momentos que vamos confessar a Deus os nossos pecados, momentos que vamos nos esvaziar do nosso eu e nos encher da presença do Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos diz: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, quando a gente começa a pensar um pouco nesse texto, onde a família de Davi foi chamada para esse momento de recenseamento. José foi com Maria para se alistar-se, e ela estava grávida, e chegando ali, completaram-se os dias. E não havia lugar para eles na hospedaria. Mas nesse momento, queridos e queridas, que nós nos preparamos para adorar o Senhor, eu e você podemos preparar um espaço no meu coração, no nosso coração, para adorarmos o Senhor, para provar para nós mesmos e para o nosso próximo que Jesus tem sido a prioridade na minha vida, na nossa vida. Sim, na minha vida,
na tua vida, na nossa vida, há um lugar para o Senhor, há um lugar para Jesus, há um lugar para o meu Salvador. E por isso eu quero convidar você a confessar ao Senhor o seu pecado, deixar que Ele ocupe o seu coração, já que às vezes nós nos deixamos levar por tantas questões, por tantas coisas que na verdade são passageiras, mas Ele não é passageiro, Ele é eterno. Diante desse Deus que é eterno, confessemos a Ele nossos pecados, confessemos a Ele a nossa limitação. Fala com Deus, fala com Deus. Jesus, obrigado porque Tu tem nos encorajado a Te servir. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido aquele socorro sempre presente e Tu não nos abandona. Muito obrigado, porque hoje Tu nos dá o privilégio de nos encontrarmos contigo. E nós queremos estar preparados para esse momento. Esvaziar-se do nosso eu, esvaziar-nos da nossa mesmice e permitirmos ser cheios da Tua presença. Vem, toma o Teu lugar. Vem, ó Deus, e usa a vida dos Seus filhos e filhas que vão estar conduzindo o próximo momento da liturgia, que é o momento do louvor. Que Tu use para que o nosso louvor possa subir bem alto e estar aí, ó Deus, onde Tu estás, chegar aí onde Tu estás, na Tua glória, louvado e glorificado e engrandecido seja o Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, o nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, depois que nós confessamos, a gente já pode adorar. Então, vamos adorá-lo, Paulinho? Vamos adorar, pastor. Vamos ao nosso Deus. Oh, glória! Ele é grande e maravilhoso. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade nos faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Treme com sua voz, treme com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
como está chegando o Natal. Glória a Deus, a ti, aleluia, Senhor. Abençoe este culto. Oh, glórias a ti. Está chegando o teu aniversário. Vamos cantar. Vamos louvar para ti. Vamos louvar essa canção. Glória a Deus, noite de paz. Oh, glória. Noite de paz. Noite de amor. Tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela na paz. Brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, das campinas ao pastor, lendo os anjos mandados por Deus, anunciam a glória dos céus. Nasce o bom Salvador. Nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo. Eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Glória, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre bom quando a gente tem o privilégio de adorar o Senhor, de bendizer ao Senhor. Quero dar as boas-vindas a você que está conosco hoje aqui no templo presencialmente. Quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando através do culto pela internet. E convidar você para esse momento de adoração. Nós vamos adorar ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você para esse ato que é muito importante para nós, esse momento de adoração,
porque nós fazemos com alegria. Ao som da música, então, vamos trazer os nossos dízimos e oferta ao altar. Glória a Amém? Deus, Senhor. Oh, glória. Pelo Senhor, marchamos-se no seu exército. Poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda a luta nos perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Meu Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda a luta nos perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Sou general de guerra, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos agradecer Glória a ao Deus. Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento dadivoso que temos o privilégio de trazermos diante do Teu altar nossos dízimos e oferta. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque Tu tem nos provido o sustento, Tu tem nos provido o pão nosso de cada dia. E queremos pedir, ó Deus, que a Tua mão poderosa, a Tua mão de poder permaneça sobre nós, nos abençoando, movendo sobre as nossas vidas, ó Pai querido. E, ó Deus, e que dessa forma, dessa maneira, possamos nos sentir cada vez mais e mais gratos a Ti por tudo que Tu tens feito. Como diz as Tuas palavras escritas pelo salmista, com efeito grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Obrigado, papai. Obrigado. Abençoe as mãos que vão estar administrando esses recursos também. Que tenha cada vez mais o Teu temor. E que possa sempre se prostrar diante de Ti. Único e soberano Deus. No nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Hoje a gente tem uma viola caipira, né? Então, Paulinho, vamos ouvir a viola caipira? Glória a Deus, vamos ouvir. Oh, glória a Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me levar a teus pés.
mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Firmado eu quero estar, Senhor, tudo que sou e derramar, ó Pai. Toda a minha alma diz a ti, os anjos eu cantarei, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Ó Pai, eu quero te achar, levar teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma veja a ti, eu canto, eu cantarei, e eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Vai tocando e vai abençoando a ti. Oh, glória. Amém, Senhor. É sempre bom a gente ouvir uma viola caipira, né? Gostoso, tem um som agradável. E Deus te abençoe, irmão Paulinho. Sem mais delongas, eu quero chamar o pastor Elídio, que vai estar trazendo a mensagem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, do teu eleito, que é o teu porta-voz para falar ao meu coração. Usa a vida do pastor Elídio como tu queres. Que essa palavra, ó Deus querido, viva e eficaz, ela possa produzir os seus efeitos, o efeito desejado. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Obrigado, irmã Eliane. Enquanto o nosso irmão o Zé Carlos está abrindo lá um slide que a gente vai passar agora, queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 2. Essa passagem foi lida hoje de manhã, a partir do versículo 8, nós vamos trabalhar em cima dela. Lucas 8, foi lido de manhã, o pastor Elias pregou, de 8 até o 20. Lucas 2, de 8 a 20. E a palavra de Deus nos diz: havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Obrigado, Eliane. E um anjo do Senhor desceu aonde estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Continue agindo no nosso meio, através do teu Santo Espírito, falando aos nossos corações. Abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos entender plenamente a tua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, o Zé Carlos está preparando um slide para a gente botar aqui. Eu estava viajando nas minhas férias agora, nós fomos para o Nordeste, e quando chegamos em Alagoas, na região, estávamos em Maceió, na capital, e ali, nos últimos dias da nossa viagem, antes da gente voltar, a gente foi andar na orla, ali na Ponta Verde, Praia da Pajuçara. Começamos a andar e começamos a perceber que a companhia de luz estava começando a ornamentar os coqueiros daquela praia, com luzes, e aí tinha uma bola enorme que eles botaram no meio dos jardins. Lindo, lindo. O trabalho que eles fizeram lá ficou muito bonito. E é isso, é interessante que isso, pode botar aí pra gente, por favor. Quando isso começou a aparecer, os sinais, ele começou, esses sinais nos remetem ao momento que nós estamos vivendo. No momento em que a gente, apaga as luzes, por favor, Zé Carlos. Quando, à medida que a gente começa a visualizar esses símbolos, a gente sabe que está chegando um momento importante no calendário litúrgico, na vida da igreja. E eu vou falar de respeito de alguns símbolos que estão presentes aqui nesse texto, que a gente vai conseguir. O primeiro deles que a gente encontra, assim, pode deixar apagar, tá ótimo. O presépio. O presépio é o único símbolo natalino baseado puramente nos evangelhos. Da tradição cristã, ele é a reprodução do cenário onde Jesus Cristo nasceu. A manjedoura, os animais, os pastores, os 3 reis magos, as Maria, José, acolhem um bebê numa cabana de madeira em Belém. O hábito de montar os presépios surgiu na Itália, onde o artesanato simbolizando a vinda do filho de Maria ao mundo. Próximo slide, por favor. A estrela. Presente na história bíblica, a estrela guiou os reis magos até o local do nascimento de Jesus. Usado como enfeite, em especial no topo da árvore de Natal, simboliza o Filho de Deus, que é o caminho e o sentido da humanidade. Também são lembradas da árvore de Natal e outras estrelas que estavam no céu na noite em que Jesus nasceu. Próximo slide. Pinheiro. Os pinheiros são a única árvore que mantém as suas folhas mesmo no inverno. Vivo e verde o ano inteiro, representa no Natal a esperança e a alegria. Quanto ao costume de colocar os presentes natalinos embaixo da árvore enfeitada, foi no palácio da rainha Elizabeth II, em ocasião natalina, Elizabeth I, na ocasião da ocasião natalina em que tudo começou. Sem poder receber pessoalmente todos os presentes que lhes eram entregues, a inglesa impediu que fossem depositados embaixo de uma grande árvore no seu jardim. O próximo, por favor, a coroa do advento, que está aqui acesa.
consiste em um círculo envolto de ramos verdes que sustenta 4 velas que podem ser vermelhas, multicoloridas. Nas 4 semanas que precedem o Natal, o objeto fica exposto nas igrejas cristãs em pontos de destaque. Em conjunto simbolizam a espera da vinda do Senhor, sendo que os ramos são a eternidade de Deus e em cada vela é a afirmação de que o Evangelho brilha na vida de quem serve a Cristo. Sinos. O instrumento de anunciação das festas populares eram principalmente usados no Natal, onde ganhou uma adaptação simbólica de que o seu badalar informa o nascimento de Jesus. Presente nas decorações natalinas, como enfeite na porta ou para pendurar na árvore de Natal, o objeto é ainda protagonista de algumas cantigas como São Alegres, o hino do nosso hinário evangélico número 21. Tem mais algum? Essa é a época, mas a razão foi a morte. O momento é do nascimento, mas o propósito da vinda de Cristo aqui, a sua morte para nos dar a salvação. Termina aí, né? Termina. Maravilha. Amados, pode ligar a luz, por favor. Esses símbolos nos remetem para um momento tão especial, um nascimento. Se tem nascimento, a gente lembra logo dos aniversários. E eu estava pesquisando, a história dos aniversários, ela remonta de um tempo muito antigo. Quando começou a celebração dos aniversários? Eu estava vendo a análise de 2 antropólogos, chamados Ralph e Adeline Linton. Eles escreveram um livro em 1953, chamado A Sabedoria dos Aniversários. Só tem em inglês esse livro. E a editora Bill publicou um artigo falando sobre isso. E eles fazem a pesquisa e ditam: as festas de aniversário, a primeira festa de aniversário relatada na história da civilização humana, tem 3.000 anos, na época dos faraós, no Egito Antigo. Aí eu fui para a Bíblia catar essa festa. E lá no Gênesis, capítulo 40, versículo 20, a gente encontra o primeiro registro de uma festa de aniversário, a dos faraós. No terceiro dia, Gênesis 40, 20, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro. Lembra daquele episódio de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravos e ali aos medianitas, e quando ele foi para o Egito como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou ele fugiu, foi preso, e lá na cadeia ele teve a revelação, tanto do copeiro quanto do padeiro. E aí é exatamente esse momento em que um é reabilitado a voltar a trabalhar com o faraó, o outro é morto, estavam celebrando o aniversário, o primeiro registro de aniversário que a gente tem na história da civilização humana. Nós estamos no momento de celebração de aniversário. Se temos um aniversário, também temos presentes. E o que me chama a atenção é que quando a gente começa a pesquisar sobre o motivo, a razão, a história que está por detrás de toda essa tradição de dar presentes em aniversários, eu fui encontrar a razão, e ela é bem antiga, num site chamado Presente por Ocasião. Ele faz uma publicação que me chamou muita atenção. A origem do presente está ligada à superstição. Na data do aniversário, vinha um anjo mau roubar o espírito do aniversariante. E era preciso algumas medidas serem tomadas para prevenir que isso aconteça. Usando o quê? Vela e bolo. E aí o que aconteceu? No início dessa superstição, a Igreja Católica considerou como pagã. Mas no século V, no V século, ela voltou a ser celebrada, o nascimento de Jesus Cristo, mas somente no século XIX que ela vem para o Ocidente, onde na Alemanha eles fizeram uma celebração coletiva. E nessa celebração coletiva iniciou-se o costume de dar presentes aos aniversariantes, e ainda persistia aquele estigma, aquela ideia de que o anjo mau viria para buscar o espírito do aniversariante. Então os presentes, eles cercavam o aniversariante com amigos, com convidados e com presentes, para que o espírito mau não viesse roubar o seu espírito.
Olha que interessante. Então você tem os símbolos que nos remetem para o aniversário, para o Natal. O Natal fala de aniversário, o aniversário fala de presentes. E aí o que o mercado fez? Aproveitou o momento para ganhar dinheiro. Os comerciantes observaram nesse momento uma grande oportunidade de negócio. Uma expressão que a gente usa na administração, no marketing, e aí eles começaram a turbinar isso, começaram a incentivar através das propagandas. Chega nessa época, a gente olha para a televisão, a propaganda é família reunida, com muita comida na mesa, com muita bebida sobre a mesa, e aí a gente começa a perceber que presentes da mesa, claro, ao redor da mesa, para justificar todo esse movimento. Eles começam a impulsionar as vendas através de propagandas, com promoções, começam a incentivar isso. E interessante que o ano passado, a revista Veja publicou que a Associação dos Lojistas de Shopping, eles fizeram um levantamento de que a receita do varejo nos shopping centers alcançou 168 bilhões de reais no Brasil em 2019. Muito dinheiro. Nesse momento. E aí o que acontece? O consumo pelo consumo. A sociedade começou a consumir de tal forma que hoje, muitas vezes, o marketing, que é uma ferramenta associada a esse momento, ela acaba levando as pessoas a comprarem aquilo que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar uma pessoa que até nem conhece. O marketing tem essa habilidade. E aí que a gente começa a ver que essa sociedade de consumo, ela extrapola esses seus limites e entram por dentro dos relacionamentos. Com certeza eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão se lembrar de como é que a relação de consumo se encontra presente também nos relacionamentos, como é que esse materialismo está presente. Você volta e meia, você escuta duas pessoas conversando e falando o seguinte: você lembra de João? Qual João? Aquele que mora numa cobertura na frente à praia de Copacabana? Você lembrou da pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é. Esse consumismo já está impregnado na sociedade, começa a permear as nossas vidas. Se a gente não tomar cuidado, isso acaba adentrando, inclusive na igreja. Eu era pastor na Cidade de Deus, eu já falei sobre isso, mas como é importante a gente pensar exatamente sobre essa questão. Eu estava na igreja, eu era pastor da Cidade de Deus, Miguel Salazar, você passa daquele centrinho um pouquinho, segue em direção a Taquara, do teu lado direito, logo à frente você vai encontrar a Igreja Metodista de Cidade de Deus. Isso era 2011. E ao chegar na igreja, chegando essa época, eu não via em lugar nenhum na parede nenhum símbolo do Natal, nenhum desse que a gente falou aqui. Nem bola, nem guirlanda, nada, nem árvore, muito menos. Nada. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei assim, peraí. Estamos chegando o momento de celebrar o nascimento do nosso Salvador e a igreja não está falando nada. Eu era pastor ajudante lá, não era pastor titular. E fui começar a perguntar, falei, pesquisa de campo. Opa, vou pro tete a tete. Cheguei para um e perguntei, o que é família, o que é Natal para você? E ele falou, Natal é família. Eu fiquei com aquela pergunta na cabeça, falei, tá certo isso? Fui perguntar para outro, o que é Natal para você? Família. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Fui perguntar para o terceiro, o que é Natal para você? Família. Aí, não satisfeito com essa resposta, voltei para o primeiro e perguntei, como é que está a tua família? O inferno. Minha mãe travada na cama, meu pai bêbado, meu filho está envolvido no tráfico, minha filha na prostituição. Perguntei para o segundo, mesma resposta. Perguntei para o terceiro, mesma resposta. A pergunta que a gente se faz, quem é que vai querer celebrar Natal se na mente deles a associação de Natal está ligada à família é o inferno? Ninguém vai celebrar. Ou seja, olha o trabalho que a gente tem de desconstruir uma ideia que o mercado lançou do significado do Natal. Nessa noite, eu quero convidá-los a que a gente medite numa mensagem que eu dei como título: o que celebramos no dia 25 de dezembro? O Natal de Cristo ou o Cristo do Natal? O que nós celebramos no dia 25 de dezembro? O Natal de Cristo ou o Cristo do Natal? Se nós celebrarmos o Natal de Cristo, é tudo isso que a televisão tem mostrado. Se nós continuarmos a vivenciar
o Natal de Cristo, conforme o mundo fala, conforme o mundo tem demandado, tem exaustivamente bombardeado a nossa mente com essa ideia errada, contrária, totalmente antagônica ao que a palavra de Deus nos ensina sobre essa época, nós vamos viver um momento que não será bem vivido. Então, pastor, o que a gente celebra no dia 25 de dezembro? Nós celebramos o Cristo do Natal. O significado do Natal está quando a gente celebra o Cristo do Natal. E como isso acontece? 3 coisas nesse texto nós vamos encontrar nessa noite, que nos remetem e nos ensinam como é o Natal, como é o verdadeiro sentido do Natal, qual é o significado do Natal e como nós devemos celebrá-lo em nossas vidas. Primeiro deles, versículo 11. Versículo 11 está escrito: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Primeira coisa, o verdadeiro sentido do Natal só é alcançado quando Jesus torna-se o meu, o seu, o nosso Salvador pessoal. A palavra Salvador no grego é interessante. Quem nasce em Salvador é um soteropolitano. Palavra grega soter. Então, quem nasce em Salvador sabe grego. Soteropolitano. A passagem de Jeremias 18, Jeremias 18, versículos 11 e 12, fala exatamente sobre esse Salvador pessoal. Jeremias 18, versículo 11, fala: ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles diziam: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Primeira coisa, para que nós entendamos qual é o verdadeiro sentido do Natal, é tornar Jesus o nosso Salvador pessoal. Doutor Scofield, Cyrus Ingerson Scofield, ele foi pastor batista americano e professor. Ele fez uma defesa, uma análise que me chamou muita atenção a respeito desse momento, desse Deus, desse Jesus que se torna o nosso Salvador. E ele fala o seguinte: salvação é a grande palavra inclusiva do Evangelho, reunindo em si todos os atos e processos redentores, como justificação, redenção, graça, propiciação, imputação, perdão, santificação, glorificação. E aí eu chamei na escola dominical, os meus alunos sabem disso. Quando a gente fala em salvação, as pessoas gravam na cabeça um momento que aconteceu no dia tal lá no passado. Só que a palavra salvação, do verbo, no grego, salvar, é o verbo sozo, ele é dinâmico. Ele não é uma foto, ele é um filme. Ele não é estático, ele é cinemático. Ele está em movimento. A salvação na vida do cristão, ele aconteceu, sim, quando o Senhor nos salvou da culpa e da penalidade do pecado, mas não fica aí. Ele continua e vai mais além. Deus hoje tem nos salvo do hábito do domínio do pecado. E Deus nos salvará da ira vindoura do Senhor sobre aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho. Ou seja, a salvação não é algo estático que aconteceu no dia 18 de abril de 1978, eu aceitei Jesus Cristo e ficou por aí. Não. A salvação continua acontecendo todo dia, o dia todo em nossas vidas. Então a gente tem que ter um cuidado muito claro de quando a gente tem essa consciência de que o cuidado de Deus é permanente sobre as nossas vidas, a salvação que muitas pessoas acham, tem essa visão reducionista do aspecto da salvação sobre as nossas vidas, que fica exclusivamente ao momento em que a pessoa aceitou a Cristo. Não! Ela vem acontecendo ao longo de nossas vidas e continuará acontecendo até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja.
Então nós temos que ter muito claro que a salvação, ela é um movimento que anda acontecendo todos os dias, é pela graça, por meio da fé, é um dom gratuito de Deus, totalmente sem obras. É a ordem divina, primeiro a salvação, depois as obras. Hoje de manhã, eu e minha esposa estava escutando um noticiário, a gente escuta muito, a gente não assiste canal aberto, só assiste noticiário via YouTube, e aí estava assistindo um jornalista que que a gente gosta muito, Alexandre Garcia e Cláudio Lessa, ambos foram da Globo. O Cláudio Lessa, ele estava falando, no final do vídeo eu escutei assim: só a salvação na caridade. Pela caridade alcança-se a salvação. Os meus alunos da escola dominical sabem exatamente como é que essa dinâmica da salvação na vida do cristão. Nós caminhamos exatamente contrário do pensamento espírita. Enquanto o espiritismo precisa das obras para alcançar a salvação, nós caminhamos nessa contramão, porque eu sou salvo e eu dou a demonstração da minha salvação através das boas obras. É dessa forma que acontece na nossa vida. Então, na medida que eu tenho consciência de que o Senhor me chamou para fazer a sua obra, é porque a salvação vem primeiro na minha vida. Efésios 2,8 é muito clara essa passagem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas novas. Olha, interessante, é a finalidade pelo qual Deus nos criou, para boas obras. Deus nos criou em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Primeira coisa que a gente aprende hoje, para celebrarmos o Cristo do Natal e entendermos na plenitude o significado do Natal, nós temos que tornar Jesus o nosso Salvador. Isso não está estático, isso é cinemático, ele vem acontecendo todo dia, o dia todo. Mas não termina aí, tem mais coisa. Então, o verdadeiro sentido do Natal não é alcançado somente quando a gente torna Jesus o nosso Salvador pessoal. Precisa de um segundo fato. Olha o que fala o versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Cristo. Segunda coisa que a gente aprende, para a gente ter noção clara do verdadeiro sentido do Natal, celebrando o Cristo do Natal, é alcançado quando Cristo, ele é meu rei. A palavra Cristo no grego e a palavra Messias no hebraico, ambas têm o mesmo significado, ambas são ungidos. A palavra ungido. Dr. Russell Shedd, um teólogo batista, faleceu tem uns 3 anos, nessa época, ele, dentro dos seus comentários, ele fala a respeito desses 3 personagens do Antigo Testamento que eram ungidos, reis, sacerdotes e profetas. E eles são confirmados simbolicamente através daquela unção por uma escolha de Deus. Na Inglaterra, eu estive lá agora há pouco tempo, e a Rainha Elizabeth e todos aqueles que vivem na Inglaterra, os ingleses, eles desfrutam de tudo que esse reino pode propiciar a cada um deles. Da mesma forma que o inglês desfruta daquilo que a sua rainha tem a oferecer, nós, como súditos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo o nosso rei, nós temos muito a desfrutar daquilo que o nosso rei tem a nos oferecer. E o que ele tem para nos oferecer? A palavra de Isaías nos mostra claramente o papel de um rei e tudo aquilo que está sob a sua autoridade e que ele tem disponível para nos dar. Isaías 9, versículos 6 e 7, ele fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, primeira palavra, Deus Forte, segunda palavra, Pai da Eternidade, terceira palavra, Príncipe da Paz, quarta palavra, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Como eu, como servo do Senhor,
posso desfrutar, sendo seu súdito, daquilo que ele tem para me oferecer. Em momentos de dúvida, em momentos de indecisão, quando nós temos um rei que é Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele vai nos orientar e nos mostrar aquilo que devemos fazer ou não. Quando nós temos a consciência de que nós temos um rei e sabemos que ele tem todo o seu poder, a sua autoridade para nos defender, quando a gente se sente fraco e indefeso, ele é o nosso Deus forte. Como súditos, quando nos sentimos inseguros, ele é o Pai da eternidade. Como súditos, e muitas vezes ficamos ansiosos e deprimidos por causa das incertezas que nós vivenciamos nos dias de hoje, ele é o príncipe da paz. Um teólogo californiano da região de Santa Bárbara, no norte da Califórnia, chamado Dave Guzik, ele afirma no seu comentário, muito interessante, que ele fala a respeito: mesmo os pagãos do mundo do primeiro século sentiram necessidade de paz e de um Salvador. Tem um filósofo grego chamado Epíteto. Epíteto foi um filósofo grego que viveu a maior parte da sua vida em Roma. Ele era escravo de de um secretário de Nero chamado Epafrodito. Ele é cruel, terrível. E ele fez algumas anotações que me chamaram muita atenção. Epíteto fala: embora o imperador possa dar paz da guerra em terra e no mar, ele é incapaz de dar paz por causa da paixão, dor e inveja. Ele não pode dar a paz de coração, pela qual o homem anseia mais do que a paz exterior. Um filósofo grego do primeiro século faz uma afirmação que é batata. Hoje que nós vivemos pessoas infelizes. Muitas pessoas abastadas, ricas, mas infelizes. Sem a paz no seu coração. E nós servimos a um Deus que é o príncipe da paz. O verdadeiro sentido do Natal só é alcançado não somente quando Jesus se torna meu Salvador, nem também quando ele se torna meu rei. É necessário uma terceira coisa que está escrito nesse texto. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Romanos 10, 9 fala que se com tua boca confessar Jesus como Senhor, no grego Kyrios, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Dr. Strong, na hora que ele escreveu um dicionário de grego em inglês, ele fala que Kyrios significa supremacia, supremo em autoridade, e por implicação Senhor, que é um título, a Deus, Senhor e Mestre. No dicionário do Strong, ele vai mais a fundo, ele fala que o Senhor é aquele que pertence a uma outra pessoa ou coisa sobre a qual tem o poder de decisão. É o mestre Senhor, é o possuidor, é o proprietário. É um título de honra expressivo de respeito e de reverência com o qual os servos cumprimentam o seu Senhor. Esse título é dado a Deus, Messias. Então você percebe que esse Senhor é um título, é um momento, é um ato que é dado somente a esse Deus. E Adam Clarke, um teólogo metodista, ele fala que ele é o Senhor Jesus, ele é, esse Kyrios, deriva da autoridade de poder legislativo, aquele que determina as leis. Jesus é um profeta para revelar a vontade de Deus, instruir os homens nisso. Ele é sacerdote para oferecer os sacrifícios, ele foi o sacrifício perfeito por nós, expiando os pecados do mundo, e ele é Senhor para governar as almas dos filhos dos homens, e em uma palavra, ele é Jesus o Salvador, para livrar do poder da culpa e da poluição do pecado, para ampliar e vivificar pela influência do seu Espírito, para preservar da posse da salvação que ele comunicou e para selar aqueles que acreditam, herdeiros da glória e finalmente para receber na plenitude da bem-aventurança sua alegria e eterna. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, quando a gente faz do nosso Senhor Jesus Cristo, quando celebramos o Cristo do Natal, tornando-o o nosso Salvador, Cristo
Rei e Senhor, a gente começa a ter a visão completa, a plenitude do entendimento do significado do Natal. Para encerrar, vamos voltar à pergunta do início. O que é que nós celebramos no dia 25 de dezembro? O Natal de Cristo ou o Cristo do Natal? Hoje, nós vimos que devemos celebrar, sim, o Cristo do Natal. Não o Natal de Cristo, como a televisão tem propagado, um Natal consumista, um Natal que é fomentado pelas propagandas, o consumo pelo consumo, mas o verdadeiro sentido do Natal não deve ser experimentado somente no dia 25, não, mas todos os dias da nossa vida. Isso só acontece porque o Filho de Deus se tornou filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Esse caminho que o Senhor preparou para nos dar, preparou para nos, nesse dia, termos essa consciência que o verdadeiro sentido do Natal só é alcançado quando Jesus se torna meu Salvador pessoal, meu Rei e meu Senhor. Eu não sei como você se encontra a sua vida, não sei como estão os preparativos do dia 25 de dezembro. Hoje você já tem um significado a mais para levar nesse encontro de família, nesse encontro que vocês estarão reunidos em suas casas, sabendo que ali vocês estarão para celebrar não mais o Natal de Cristo, não mais uma festa com comida e com bebida, não. Nesse 25 de dezembro nós vamos estar agora celebrando o Cristo do Natal, fazendo dele o meu Salvador, meu Cristo, o meu Rei e o meu Senhor. Que nesse Natal o Senhor possa marcar esse dia, sua casa, sua família, com essa palavra. Que Deus possa marcar profundamente esse momento tão especial que nós vivemos. E quando a gente consegue fazer com que tudo isso seja sentido, experimentado, vivenciado em nossas vidas, nós vamos alcançar o objetivo que Deus tem para nós. Nesse momento quero orar pela tua vida. Quero convidar você a fechar seus olhos e colocar a sua família, a sua casa, nesse momento diante do Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, esse é o Natal, Senhor, que tu preparaste para cada um de nós. E nesse Natal, Senhor, muitas pessoas perderam amigos, parentes. Muitas pessoas estarão reunidas pelos motivos errados. Muitas pessoas estarão sozinhas, abandonadas. Mas nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender com a tua palavra que o real sentido do Natal não é a celebração do nascimento de Cristo em si. Não é fazer daquele momento um momento de festividade, de comidas e bebidas em fartura em nossas mesas, mas de fazer desse momento com que o Cristo do Natal tenha a primazia e a prevalência em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Pai querido, que nesse Natal, o Cristo do Natal venha se tornar o nosso Salvador, o nosso Rei e o nosso Senhor. Que cada um dos nossos familiares tenha a oportunidade de experimentar dessa maravilhosa experiência que nós temos, ó Pai, de estar vivenciando. Em nome do teu Filho Jesus, ó Pai querido, que em cada casa nós venhamos ter a oportunidade de falar que nós estamos reunidos não para celebrar mais um Natal, mas de celebrar o Cristo do Natal em nossas vidas. Pai querido, que nós possamos ser um instrumento teu para falar, ser amado, do verdadeiro sentido do Natal. Por isso, Senhor amado, coloque em nossos lábios as palavras certas, para que no momento certo ela encontre guarida nesses corações, muitas vezes carentes de ti, carentes de uma palavra de consolo e de amor. Usa-nos, Senhor. Eu coloco a tua igreja em tuas mãos para que tu venha nos usar, para que sejamos, ó Pai querido, os dispenseiros da tua palavra
e possamos levar o verdadeiro sentido do Natal a essas pessoas tão distantes, muitas vezes, de Ti, Pai. Ó Deus amado, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por esse culto de Natal em que tivemos a oportunidade de celebrar o Cristo Natal nessa noite, ó Pai. Muito obrigado por esse culto, por esta noite. Nós pedimos, ó Pai querido, que Tu venhas a manifestar a Tua graça ao longo dessa semana e que essa semana nós possamos estar desfrutando de momentos em que o Teu Espírito se fará presente em nossas vidas. Dá-nos a sensibilidade espiritual para ver, ó Pai, o mover do Teu Espírito, a ação da Tua mão conduzindo as nossas vidas, ó Pai, para que a glória seja somente Tua. Leva-nos em paz para as nossas casas, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Triniuno, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui nesse lugar. Que nesse Natal a presença do Teu Espírito seja uma marca indelével nesse dia, ó Pai. Que possamos juntos estar celebrando o Cristo Natal em nossos lares, em nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Estarei à porta para me despedir de vocês.